A vida é feita de escolhas. Essa frase parece um clichê, mas se olharmos com mais profundidade, perceberemos que ela carrega uma verdade brutal. Cada pequena decisão que tomamos, consciente ou inconscientemente, constrói o ser humano que nos tornamos. Desde a hora em que acordamos até o instante em que deitamos, nossas escolhas moldam o caminho e, ainda mais importante, moldam a nós mesmos. Os filósofos sempre refletiram sobre a liberdade e o peso das escolhas. Søren Kierkegaard dizia que a angústia é o sentimento da liberdade, porque diante de infinitas possibilidades, somos obrigados a decidir. Sartre afirmava que estamos condenados à liberdade. Não escolher também é uma escolha, e fugir da responsabilidade por ela é viver na má-fé. Nietzsche, por sua vez, nos provoca com sua ideia do eterno retorno. Se tivesse que viver esta mesma vida, com as mesmas escolhas, infinitas vezes, você a abraçaria com alegria ou se desesperaria diante do fardo? Repare como tudo isso nos confronta com uma ideia essencial. As escolhas nunca são neutras. Elas nos definem, deixam marcas invisíveis naquilo que somos, mesmo as aparentemente pequenas. O que você come, como responde a alguém, se levanta ou não para treinar, se estuda ou deixa para depois. Cada uma delas constrói um pouco da sua identidade. É como se estivéssemos constantemente esculpindo a nós mesmos, e o cinzel que usamos são as decisões. Mas o mais curioso é que, apesar de vivermos nesse mar de possibilidades, a maioria das pessoas prefere acreditar que não tem escolha. Dizem coisas como: não tive opção, não tinha outro caminho, foi mais forte que eu. Essa é uma forma de aliviar a consciência, de escapar do peso da responsabilidade. Mas a verdade é que sempre há uma escolha, mesmo que seja entre duas alternativas difíceis, mesmo que nenhuma delas seja perfeita. Quando assumimos isso, sentimos o peso da liberdade. Mas é justamente esse peso que pode nos tornar mais fortes. Imagine alguém que decide não mudar de vida porque tem medo. Essa pessoa pode culpar as circunstâncias, dizer que não nasceu em uma família rica, que não teve oportunidades, que a sociedade não favorece. E de fato, existem condições externas que pesam, que limitam, que dificultam. Mas ainda assim, a escolha de como reagir permanece. Há quem enfrente as mesmas limitações e escolha agir, arriscar, buscar algo diferente. O que diferencia os dois? Não é apenas a condição externa, mas o que cada um decide fazer com ela. Nietzsche acreditava que grandeza não é dada, mas conquistada. Para ele, a vida exige um sim afirmativo, um ato de coragem diante do caos. Escolher não é apenas optar por um caminho, é se comprometer com ele, é carregar o peso da consequência. Por isso a escolha é também responsabilidade. E é justamente essa responsabilidade que nos amadurece, que nos faz crescer. Muitas vezes, sentimos medo de decidir porque queremos garantias. Queremos saber se estamos escolhendo certo. Mas a vida não dá garantias. Toda escolha é um salto no desconhecido. Kierkegaard chamava isso de salto da fé. Um ato de confiança, mesmo sem ter certeza do que virá. O que dá sentido à vida não é a segurança, mas a coragem de dar o passo mesmo sem garantias. E aqui está a chave. O poder não está em esperar a escolha perfeita, mas em assumir cada decisão e transformá-la em parte da sua jornada. É isso que diferencia os fortes dos frágeis. O frágil espera condições ideais, busca certezas impossíveis, paralisa diante da dúvida. O antifrágil decide,
age e transforma até os erros em aprendizado. Cada escolha, mesmo imperfeita, se torna material de construção. Pense naqueles que admiramos na história, grandes líderes, filósofos, artistas, cientistas. Nenhum deles chegou onde chegou porque as condições eram perfeitas. Ao contrário, muitos viveram em contextos de crise, escassez, limitações. O que os elevou foi a forma como escolheram reagir. O silêncio diante da injustiça, ou a coragem de se posicionar. O medo da crítica, ou a ousadia de criar. O conformismo, ou a decisão de mudar. Cada escolha, mesmo quando parecia pequena, foi moldando o destino. No entanto, é fácil se perder no barulho do mundo e esquecer do poder que carregamos. Somos treinados para culpar, para esperar, para acreditar que nossa vida depende de fatores externos. Mas a filosofia e o desenvolvimento pessoal nos lembram o tempo todo que a chave está em nossas mãos. Não no sentido ingênuo de que podemos controlar tudo. Isso é impossível. Mas no sentido profundo de que podemos sempre escolher como reagir, como agir, como interpretar o que acontece. A escolha é tanto liberdade quanto fardo. E é aqui que entra o peso da responsabilidade. Muitos fogem dela porque é mais fácil culpar o destino, a sociedade, a sorte. Mas viver de verdade exige coragem para assumir que somos coautores da nossa história. Não somos senhores absolutos, mas somos participantes ativos. E isso significa que cada ato importa. Nietzsche diria que a grandeza de espírito está em abraçar o eterno retorno. Viver de tal forma que, se tivesse que repetir esta vida infinitas vezes, você não mudaria nada. Isso não significa que não erraríamos, mas que até os erros seriam abraçados. Porque cada escolha, até a mais dolorosa, se tornaria parte da obra que é a nossa vida. Esse é o desafio, não fugir da escolha, mas transformá-la em afirmação de vida. O mais impressionante é que, quando olhamos para trás, percebemos que não foram os grandes acontecimentos que moldaram quem somos, mas a soma de decisões aparentemente pequenas. O que você faz todos os dias importa mais do que grandes momentos isolados. O hábito de levantar cedo, a disciplina de treinar, a decisão de estudar um pouco mais, a coragem de enfrentar uma conversa difícil. Cada ato repetido constrói um caminho invisível que, com o tempo, se torna o destino. É por isso que o autodomínio é essencial. Se não aprendemos a decidir com consciência, passamos a vida reagindo. Vivemos no piloto automático, dominados por impulsos, por opiniões externas, por condicionamentos. O silêncio interior, a reflexão, a filosofia, são ferramentas para recuperar o poder da escolha. É nesse espaço de consciência que deixamos de ser marionetes e nos tornamos autores. A filosofia do projeto Antifrágil é exatamente essa. A vida não é sobre evitar o caos, mas sobre aprender a crescer com ele. Cada escolha, mesmo a mais dura, pode nos fortalecer. A decisão de enfrentar a dor em vez de fugir, a escolha de buscar sentido em vez de se distrair, a coragem de assumir a responsabilidade em vez de culpar. Tudo isso nos transforma em seres mais fortes, mais inteiros, mais vivos. Portanto, diante da sua vida hoje, faça-se essa pergunta: quais escolhas você tem evitado? Quais decisões você está adiando por medo, por insegurança, por esperar a garantia impossível? O tempo não para, e o não decidir já é, em si, uma escolha. A de permanecer onde está. Se a vida é breve, se o tempo é limitado,
Então, assumir o peso da escolha é também assumir a liberdade de viver de verdade. E lembre-se, escolher é sempre se transformar. Cada decisão é uma pequena morte de quem você era e o nascimento de quem você está se tornando. Esse processo pode ser doloroso, mas é também o que dá sentido à vida. Porque viver é, no fundo, escolher. E a grandeza não está em acertar sempre, mas em ter a coragem de decidir, assumir e transformar. No fim, não somos definidos pelas condições externas, nem pelo que disseram que deveríamos ser. Somos definidos pelas escolhas que fizemos, e cada uma delas constrói a obra da nossa existência. Então, escolha com coragem, escolha com consciência, escolha de forma que, se tivesse que viver esta vida infinitas vezes, você a abraçaria com alegria. E nunca esqueça, ser antifrágil é assumir o caos, abraçar o peso das escolhas e transformar cada decisão em força. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nada. Projeto Antifrágil, crescendo no caos.